something brand new. I'm in love with the shape of the weekend. We let the story begin. We're going out on our first date. You and me is 50, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma live, né? Mais uma live, ou seja, uma oportunidade da gente se conectar, da gente compartilhar momentos e aprendizados juntos. Eu sou a Consuelo Moguiô e estou aqui com você hoje para conversar sobre comunicação para pessoas, mas também para empresas, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos. A conversa de hoje é com o Adriano Terrazão, cara que ele tem um desempenho fantástico em comunicação. Eu gosto muito do estilo dele, do que ele tem para compartilhar com vocês. Ele vem fazendo também uma série de lives, então ele está diariamente promovendo lives com profissionais da área de educação, da área da educação. Então, assim, é um desafio em tanto e ele conta com o meu total respeito. Dentro de instantes a gente vai estar convidando, né, o Adriano a se juntar a nós, ele que tem muito a compartilhar e vem ouvindo e conversando com muitos profissionais aí relevantes do nosso mercado. Então eu acho que ele tem muita coisa para trazer para nós, tá certo? Vamos aproveitar bem a presença dele. Então você que está chegando agora ou que nunca esteve conosco em nossas lives, por favor, entenda que a live não é minha, não é do Adriano. A live ela é nossa, então a gente conta com a interação de vocês, com a participação ativa. Você pode mandar comentários, você pode convidar pessoas aqui no direct. Sim, você pode mandar like pra gente, esses corações aí que ajudam a gente a obter mais alcance, mais amplitude no Instagram, tá certo? Então a gente conta com vocês ao longo dessa próxima hora que vem aí. Vamos ser resilientes, resistir, que vai dar tudo certo. Tô vendo que o Adriano já tá aqui, a gente já compartilha a tela com ele, tá? Gente, olha só, a gente vai conversar sobre comunicação, não é? Pois bem, problemas de comunicação geram prejuízos milionários para as companhias e também para os profissionais, tá certo? Aprenda a dominar essa competência que se torna ainda mais importante em crises como a atual. Esse é o subtítulo da matéria de capa da revista Você S.A. de abril do mês passado. Então, uma publicação recente. Eu adorei o título da revista esse mês, que fala como se comunicar melhor. Essa é uma competência essencial a todos os profissionais. Aliás, eu costumo dizer em nossas capacitações, especialmente de liderança, que a gente já pressupõe, e também para os alunos de MBA, a gente pressupõe que os profissionais da atualidade, eles já tenham a competência da boa comunicação. Mas não é fácil desenvolver essa competência. Também não é o fim do mundo. A gente pode sim, com preparo e treino, se desenvolver em relação à comunicação, né? Aliás, atire a primeira pedra quem nunca teve um problema na sua vida pessoal ou profissional em virtude de ausência de comunicação ou da má comunicação, vamos dizer assim. Não é verdade? Já aconteceu com vocês? Quem aqui nunca teve problemas de comunicação? Problemas de comunicação acontecem nas famílias, nas organizações, com as pessoas, é super comum. Aliás, os estudiosos dizem que a maior parte dos problemas organizacionais acontecem por comunicação inadequada ou ausência de comunicação. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado sabe que isso é uma grande verdade, né? Assim, pois bem, imagine a dificuldade que os líderes na atualidade estão vivenciando para comunicar situações desagradáveis, como demissões em massa, por exemplo, né, o que vem acontecendo nas empresas. Imagina também como ficam os lares do mundo inteiro se a comunicação ela não é aprimorada ou trabalhada entre as famílias e até mesmo entre os casais. Você consegue imaginar o quão pesado pode se tornar um clima ou que tipo de problemas essa situação pode ocasionar? Deixa eu dar boas-vindas aqui ao professor Mário Lago, que está aqui conosco. Olha que satisfação.
minha amiga, uma pessoa que eu quero muito bem, a nutricionista Adjane Araújo, que me dá muito orgulho. Pedro Henrique também. Oi, filho. Muito bom ter você aqui comigo. Gente, então vamos lá. A gente vai conversar sobre comunicação então hoje. Fiz uma abertura para vocês, né? Mas a gente já convida o Adriano Terrazan para se unir a nós. Ele que é nosso convidado na live de hoje. Vamos aproveitar bastante a presença dele aqui às 20 horas. Às 20 horas. Ele tem compromisso porque diariamente ele está promovendo lives com outros profissionais. Eu já tive a oportunidade de estar com ele na semana passada e hoje eu estou convidando ele para estar conosco. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Som, tá legal? Todo mundo me ouvindo bem? Tá legal? Alguém acena pra mim, me dá um sinal aí. Olha a Séfora também aqui conosco. E aí, gente? Som tá legal? Imagem? Podemos continuar? Pessoal da CRN Arquitetura. Vamos continuar então? Joia! Então sejam todos bem-vindos. Por falar em comunicação, antes de convidar o Adriano a se juntar a nós, obrigada pelos likes. Agora eu tô vendo aí com vocês que tá tudo ok, graças a Deus. Às vezes a gente tem um probleminha de conexão, se derrubar a gente volta, exercita a resiliência e continua, tá certo? Por falar em boa comunicação, a comunicação, ela requer alguns princípios, tá? E ela tem alguns fatores que a compõem. Muitas vezes as pessoas acham que um bom comunicador é aquele que emite mensagens. E claro, você não emite mensagem apenas através do recurso voz, né? Que a gente chama de comunicação verbal falada. Olha o pessoal da Voita Frios, equipe fantástica, cheia de energia. Tô morrendo de saudade dessas equipes, gente. Sobre a comunicação, então a gente tem alguns princípios que a gente chama de axiomas da comunicação. Esse nome é complicado, é um pouco difícil, mas a gente vai conseguir trazer eles numa linguagem mais aproximada para vocês, tá certo? A comunicação, então, requer emissão, mas também recepção de mensagem. Bom comunicador não é aquele apenas que emite mensagem, mas aquele que também a recebe. Para uma mensagem ser bem recebida, ela tem que ter relevância para o ouvinte. Você tem que destacar essa relevância. E é por isso que eu trouxe uma mensagem para vocês aqui hoje do grupo Mulheres do Brasil, que está ajudando o nosso Brasil a combater a violência contra a mulher nesses tempos de pandemia. Essa é uma das mensagens que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, se você tem conhecimento de que alguma violência doméstica acontece, por exemplo, com uma vizinha, um familiar, ou mesmo dentro da sua casa, você tem canais para se comunicar. Então pega lápis e papel aí, corre para anotar tudo que o Adriano vai compartilhar conosco, algumas dicas que a gente separou para vocês de boa comunicação. Mas anota também uns números que eu vou compartilhar com você agora. Essa é a mensagem que eu quero transmitir para você, tá? 180 é um número que você liga para denúncia de abusos ou constrangimento, tá certo? 190, polícia. Existe também um número para a Ronda Maria da Penha, tá? Que é 3214 1759. 3214 1759. Claro que eu vou compartilhar novamente com você em seguida lá nos stories, tá certo? Porque é para você não deixar de anotar, mas esses números você consegue facilmente na internet com pesquisa. Basta ter vontade de ajudar quem precisa, tá certo? Então essa é a minha principal mensagem para você hoje, ajudar a combater a violência contra as mulheres, principalmente nesse tempo de isolamento social. Fica o meu pedido. Eu vou então agora convidar o Adriano Terrazan a se unir a nós. Ele, assim, aliás, eu quero desde já manifestar minha gratidão a ele pelo convite. Em instantes ele está compartilhando. Olá. Olha ele chegando aí. Como é que você está, meu Tudo parceiro? Bem? Boa noite. Graças a Deus. Amém. Estamos ótimos. Tudo bem? Tá bem? Pessoal, vamos testar então o áudio do Adriano. Como é que tá aí para vocês? Vocês estão ouvindo bem? Manda uma boa noite, Adriano, para nossa turma. Boa noite, pessoal. Estamos ouvindo bem por aí? Vamos lá.
Eu acho que tá, acho que tá. A turma tá ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem, Adriano, professor? eu tô ouvindo bacana, tô ouvindo legal. Me diz uma coisa, você pode se apresentar pra gente? Para quem não te conhece, quem é o Adriano? Fala um pouco da tua trajetória profissional, quem é você, o que é que você anda fazendo. Legal, legal. Bem, primeiro, boa noite, professora Consuelo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você e com todos os nossos espectadores aqui, né, que estão aí dedicando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. Obrigado pelo carinho. E é um prazer estar aqui, né, nesse momento tão bacana, nessa live, né? E a senhora está sendo um sucesso também. A gente, nesse momento de tamanhas incertezas que vivemos, eu acho que nosso papel é esse, levar informação de relevância para as pessoas, entregar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, compartilhar, porque o conhecimento é isso, né? Se você não compartilha, ele não vale de nada. Então, Não é até vale de algo que a nada. gente usa muito lá na Unicop, que o nosso reitor ele nos passa todo dia, e eu estou usando muito isso. Eu peço a Deus que, se for para ele me dar algo que eu não possa dividir com as pessoas, então não tem sentido. Eu quero poder compartilhar sempre, fazer esse caminho, que é um caminho legal e todos saem ganhando, porque é o que está faltando muito, né? Acho que a gente tá vivendo momentos de. Vivemos aí momentos de muita dificuldade, mas porque lá atrás também acho que as pessoas estavam muito egoístas, pensando somente em si próprio, Pode e ser. esse momento que a gente vive de pandemia. Tá me ouvindo, professor? Tá me Tô ouvindo? sim, tô sim. Tá. Então, acho que esse Tô momento de ouvindo pandemia bacana. veio para resgatar alguns valores. Esse momento, como eu estava dizendo, esse momento de pandemia, eu acho que ele veio para resgatar alguns valores que estavam sendo deixados de lado, né? A gente estava olhando muito para nós mesmos e esquecendo um pouco de olhar para o nosso lado, Verdade. para as pessoas, né? Pô, quero agradecer a Dilma, que querida, ó. Um beijo no seu coração, Dilma. Adoro você. A Dilma é Olha, demais. ela é muito Olha, querida, a né? Dilma, aliás, quando você tiver um evento em João Pessoa, da área de gestão, seja gestão de pessoas, gestão da qualidade, quer saber se o evento é bom, você procura saber se a Dilma esteve lá. Aí você vai saber se o evento é bom. Então você faz uma comunicação com ele e pergunta: Dilma, você vai para esse evento? Se ela disser assim, eu vou, é porque o evento é bom. Pode marcar a presença, tá certo? É garantia. Então, assim, o evento de gestão em João Pessoa com a presença da Dilma, com certeza, é porque é algo de qualidade, tá certo? Qualidade no sentido mais amplo. Você gestão da qualidade Que também, que ela legal. está sempre presente nos eventos do nosso programa Paraibano de Qualidade, que tem, inclusive, o meu respeito e a minha admiração, tá certo? Adriano, Que legal. eu concordo com você. A gente está precisando, de fato, resgatar alguns valores. Acho que a humanidade precisa disso. Se a gente não tomar cuidado, eu digo assim para as pessoas que a rotina ela passa por cima de nós como um rolo compressor, né? E aí a gente acaba deixando de lado alguns valores. Valores que também precisam ser comunicados através de palavras, da nossa imagem, mas de atitude, sobretudo. É verdade, é Você, verdade. a gente sabe que eu sei um pouquinho da história, sei que você faz parte do time Unicorp, uma das instituições que eu tenho imenso prazer em contribuir, né, com aulas de MBA, aulas de administração. Mas eu queria que você compartilhasse com o pessoal que está aqui o que é que você faz lá no Unicorp, para eles entenderem mais de perto por que você está aqui hoje falando sobre comunicação. Desculpa pessoal, fiquei de me apresentar, vou ser bem breve. Na verdade, eu sou formado em comunicação social, mas eu entrei na faculdade naquela fase mais, né, de descoberta mesmo. Não sabia ao certo o que eu queria, mas enfim, me formei em comunicação e descobri ali na minha formação, né, na graduação, que eu, embora eu tenha me formado em jornalismo, que era uma área que eu tinha uma admiração, tenho até hoje um apreço muito grande, mas eu era muito mais marqueteiro do que jornalista. E aí eu fui descobrindo isso ao longo do curso, mas costumo dizer que eu sou jornalista na teoria e marqueteiro no dia a dia, entendeu? Porque depois isso acabou ficando muito
trajetória de todo esse período para a questão ativa, empresarial. O vídeo, vocês estão me ouvindo, gente? Eu não estou vendo a professora. Então, tá cortando um pouquinho. Isso que a Lindinha Ferreira tá falando aqui pra gente. Tá cortando um pouquinho a comunicação, né? O áudio do Adriano. Então, vou dando uma continuidade enquanto a internet dele chega, tá, gente? O professor estava falando aí sobre a formação dele, né? Falando que ele se considera mais marqueteiro do que um jornalista, algo assim. E aí, pessoal, eu considero que, na verdade, o que o marketing faz é comunicar a todo instante também, né? Quando você se relaciona com o cliente, emite mensagens, quando você demonstra algo, né? Faz refletir os seus valores enquanto empresa, enquanto pessoa, você também está comunicando, né? É isso que o pessoal do marketing faz. E aí é interessante também as pessoas procurarem saber diferenciar o que é marketing e o que é publicidade. Existem várias formas de você comunicar, gente. Existe comunicação que é só visual. Quer ver um exemplo? Você vai visitar uma obra, tem aquelas fitas zebradas, é uma espécie de comunicação. Não é uma comunicação verbal falada. Quando você lê um texto, você tem acesso, por exemplo, à comunicação verbal escrita. Então, existem muitas formas de se comunicar. E o pessoal do marketing é especialista em procurar a melhor forma de comunicar uma mensagem para um determinado público, tá? É isso que o pessoal do marketing faz e eu acho que muitos fazem bem feito e que é até difícil a gente desassociar os profissionais da comunicação com os profissionais de marketing. Acho que são complementares e quase que indissociáveis, viu, Adriano? É verdade. Voltou meu áudio agora? Tá normal? Normalizou? Até agora sim, até agora sim. Então, aí na Unicorp, né? Vamos falar da Unicorp aqui, como eu estava dizendo. Na Unicorp, atualmente, eu entrei na Unicorp desde o ano passado, já estou lá, já vai completar um ano. E foi muito bom, foi bacana. Eu nunca tinha atuado na área acadêmica. E foi bem interessante, né, essa descoberta, porque ao chegar lá, eu iniciei pelo departamento de expansão e negócios, e aí as oportunidades foram aparecendo, e eu passei para o departamento de expansão e negócios, depois eu fui para o departamento de eventos, no qual a gente realizou o 4º Fórum Multiprofissional aqui em João Pessoa, foi muito bom. Fantástico esse evento, fantástico. Casa com cheia, né, Rufino? Casa cheia, Teatro Pedra do Reino, casa cheia, com Geraldo Rufino. Foi, assim, um evento grandioso, realizado pelo Unicorp, mas que beneficiou os pessoenses na Paraíba de uma maneira geral, porque não só foi aluno do Unicorp, não, viu? Muita gente aproveitou a oportunidade para se fazer presente nesse evento aí. Vale a pena conhecer a história desse cara também, tá, gente? Qualquer coisa que você não gravar nessa live, não decorar e não anotar no seu caderninho, você me manda um direct em seguida, que a gente faz os complementos ou revisa com você, mas não deixa de aprender hoje aqui conosco, tá certo? Então, essa é um pouquinho da trajetória do Adriano, nosso convidado de hoje. Eu estou muito feliz pela presença dele. Vou agradecer a todo instante. Adriano, muito obrigada pela tua disponibilidade. Agenda de lives corrida. Então, são todos os dias, de segunda a sexta, ele está fazendo live com profissionais incríveis. Você pode acompanhar ele também nas redes sociais dele. Ele tem alguns canais, inclusive um canal especial lá no YouTube. Ele vai contar para vocês até o final do nosso momento. Mas eu estou querendo saber do Adriano qual é a importância da comunicação nesse momento, Adriano. Para você, assim, eu sei que a comunicação ela é muito importante e a ausência dela também. Mas me diz uma coisa, nesse momento que a gente está vivenciando, qual a importância da comunicação sob seu olhar? Só para completar um pouquinho, professora Consuelo, se a senhora me permite, eu queria dizer o seguinte, que depois que eu passei pela área de eventos, aí eu fui alçado para o departamento comercial, que é muito legal, né? Essa questão do comercial. Tem muitas pessoas que desassociam,
né, a comunicação da venda. E eu digo que a venda sem comunicação não existe, né? Então foi legal, porque Verdade. isso foi comprovado, né? E a gente desenvolveu o departamento comercial muito bacana na Unicorp, onde não existia um departamento comercial, quer dizer, existia, mas ele não estava produzindo. E aí, automaticamente, a gente conseguiu bater metas atrás de metas, somente sendo interrompido agora no mês de março, né? Quando aconteceu essa questão da pandemia, no qual a gente teve que adotar o isolamento. E aí, a comunicação da nossa instituição precisou passar por uma reestruturação, embora eu já atuava indiretamente na comunicação, dando toques, enfim, fazendo um trabalho, né, de dar ideias e tudo mais, né? Mas aí agora ficou então definido que a gente assumiria todo o departamento de comunicação. E aí o que eu acho, assim, que indo para a sua pergunta, né, nesse momento, bem, falando assim de uma forma bem abrangente, eu acho que nesse momento, vou usar a frase do Chacrinha que a senhora usou na sua homenagem que a senhora me mandou Perfeito, ontem. Eu acho que perfeito. nesse momento, eu acho que o momento atual, quem não se comunica se estrumbica, né? É bem por aí. Acho que assim, a gente está vivendo um momento de muita transformação. Eu acredito, professora, que as pessoas e todos nós, como sociedade, o mundo, já mudou, né? Não vai ser mais a mesma coisa. A gente vai Verdade. voltar a uma realidade de convívio social, mas acho que todo mundo aprendeu com esse momento e muita coisa já mudou. A comunicação, nesse momento, ela é crucial. Por exemplo, se você não estivesse fazendo essa live e eu não estivesse aqui com a senhora, como é que as pessoas estariam aprendendo algumas coisas como que a gente vai conversar hoje aqui, né? Por exemplo, se a gente não se comunicasse, como é que talvez, aí é uma pergunta, uma reflexão que eu jogo aqui para todos, como é que nesse momento de tamanhas incertezas, a falta de comunicação aconteceria como sociedade um caos, porque as pessoas não saberiam o que fazer no momento da pandemia, não saberia como agir. Se a gente não tivesse a comunicação muito evoluída como temos hoje, e ainda tem muito a evoluir, eu acho que a gente estava numa situação muito pior. E aí não é uma questão de a gente falar aqui da questão política, de A, de B. A questão a gente tem uma série de questões na comunicação que, se não fosse realmente por ela, a gente estaria uma dificuldade muito maior. Veja o que era lá atrás, como era difícil, né? Vamos remeter aí à época do telefone. Hoje em dia a gente consegue, através do nosso smartphone, né, se comunicar com o mundo. Lá atrás, eu lembro que eu sou do século passado, a gente, para fazer uma conexão na Eu internet, tinha que... também. Pronto. Como é que era para se conectar na internet, né? Era por linha de Não, telefone, era um negócio totalmente, né? Hoje em nem me dia lembra. a gente tem, É, nem me lembra. é, pois é, Aliás, Adriano, mas oi, desculpa. diga, Aliás, assim, o pessoal da imprensa está fazendo um trabalho fundamental, né? Os jornalistas, o pessoal da linha de frente, claro, da saúde, mas tem outros profissionais que eles estão sendo, assim, fundamentais à sociedade nesse momento. Eu quero lembrar do perfeito, papel dos contadores, os advogados, gente, os professores que estão tendo que se reinventar. A gente está tendo que. Uma coisa é você lidar, atuar na sala de aula, corpo a corpo, olho no olho, com o aluno. Outra coisa é você interagir, se preparar para proporcionar uma experiência agradável de aprendizado para vocês, estando de frente a uma mini câmera. Não são todos que têm essa habilidade desenvolvida. Por isso é tão importante a gente conversar sobre comunicação nesse momento. Comunicar-se bem nunca vai ser demais. É uma das principais competências dos profissionais da atualidade. Você deve sempre se dedicar à otimização da sua comunicação. O que você quer comunicar, para quem você quer comunicar, vai decidir como você deve se justamente. comunicar, né?
Então, Perfeito, as perfeito. lives, por exemplo, né, Adriano, isso que a gente está promovendo aqui é uma oportunidade de aprendizado, mas também de comunicação. Nas lives, a gente Perfeito. pode experimentar, perceber o outro, porque nós estamos percebendo as expressões faciais, isso é muito importante. Então, assim, os Verdade. e-mails, eles podem ser frios, e através de lives, da imagem, da visão, da audição, você pode estabelecer uma comunicação mais aproximada com as pessoas, inclusive promovendo network e negócios, sim. Então, a comunicação Justo. nesses tempos de isolamento tem um papel fundamental, inclusive psicológico, tá? Também aqui, ó. Também Verdade, afeta aqui. Adriano, e nas empresas, verdade. assim? Vamos, a gente vai conversar sobre comunicação no contexto das pessoas, mas também das empresas. Para as Então, empresas, o que é que o empreendedor ele não pode deixar de comunicar nesse momento? Assim? O que é que as empresas precisam comunicar nesse momento, na tua opinião? então, olha só, as empresas, a comunicação, ela passa muito pelos três itens obrigatórios que toda empresa tem que ter, né? Que é a missão, os valores e a visão, né? Eu acho que Perfeito. nesse momento, a comunicação passa muito pelos valores da empresa. Eu acho que as empresas que estão se dando bem nesse momento são as empresas que estão usando seus valores para se comunicar com o mundo e com a sociedade. Ou seja, quais são os valores, por exemplo, da nossa instituição, né? Vou dar um exemplo aqui. Os valores da nossa instituição é o quê? É gerar oportunidades para as pessoas, né? Gerar oportunidade para as pessoas através da educação, né? Essa Sim, é o fio dos nossos valores. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? Através dessa questão, que é o momento no qual nós atravessamos, a gente se preocupa em entregar para a sociedade, né, um conteúdo de relevância, de informar as pessoas, mas de uma forma que não gera custo, ou seja, realmente entregar para a sociedade o que ela não já deu, né, como instituição. Então, é entregar para a sociedade pessoense, para o Brasil, né, sendo assim, um conteúdo de relevância como gratidão daquilo que a gente já recebeu, né? Então, esse é um valor verdade. muito intrínseco da nossa instituição, ou seja, ensinar as pessoas nesse momento. Esse é um momento de a gente de estarmos isolados. É verdade. Mas é um momento que nós precisamos tirar para aprender. Então, a estudar, se qualificar. Por quê? Eu concordo com a senhora, a imprensa tem feito um papel muito importante. Mas, pensando na área psicológica, é incrível. Nós, seres humanos, a gente tem essa dificuldade de enxergar muitas vezes as coisas boas e se prender nas coisas ruins. E isso vai muito da comunicação mesmo, de como a gente Verdade. absorve. Então, assim, eu vejo hoje que a imprensa tem feito seu papel de forma brilhante, colocando os números e tal. Mas se a gente ficar preso àquilo o tempo inteiro, tem pessoas que estão entrando em pânico, tem pessoas que estão adoecendo de outras coisas porque estão com medo, estão acolhidas, estão encolhidas, Apavorada. acolhidas não, estão encolhidas dentro de casa com medo. Então a gente precisa tentar a não negligenciar. A situação é grave, a doença é grave sim, mas nesse momento a gente precisa também tentar falar, bem, se estamos aqui, o que a gente pode fazer para aprender, para melhorar? Então, vamos atrás de alguma coisa, vamos aprender alguma coisa, vamos entregar alguma coisa, vamos ocupar nossa cabeça, né, de coisas positivas para tentar não ficar nessa vibração, nessa coisa, né, nessa energia que ela realmente nos consome muito. E eu estou falando isso, professora Consuelo, um dia após a morte da minha tia, né, que minha tia faleceu ontem. Foi muito rápido o quadro dela. A gente estamos todos muito tristes. Minha tia era uma pessoa muito conhecida aqui em João Pessoa, Dona Maria do Cachorro Quente, lá da Vasco da Gama, uma pessoa muito conhecida, que partiu, mas a gente está aqui porque se a gente não pôde nem velar o nosso ente querido, a gente não pôde, não está podendo. Então a gente tem que tentar tirar forças da onde a gente não tem e tentar seguir a vida, olhar para as Verdade. coisas boas.
porque nós vamos vencer tudo isso. E aí eu acho que a comunicação é importante. Não digo para vocês aqui que eu estou muito feliz de estar aqui. Isso aqui, para mim, é muito importante estar falando com a senhora, né? É um desabafo e tal, nos deixa mais leve, mas a gente tem que aprender a lidar com essa dor. E a comunicação é uma forma que a gente tem também de desabafar, né? De entregar para as pessoas um pouquinho da nossa experiência, né? Da nossa vivência. Ó, o nosso professor Hilton acabou de entrar aqui lá da Unicor. Professor, beijo no seu coração. Tá aí um exemplo. É uma pessoa que a senhora precisa convidar para fazer uma live com a senhora. Ele tem uma história linda, uma trajetória maravilhosa. Olha, dá 3 horas de conversa com ele, viu? E ainda é pouco. Será que eu consigo a honra de ter o professor Hilton aqui comigo, hein, Adriano? Consegue? Será Olha, que eu consigo? Vou tentar, porque o não eu já tenho, né? Mas eu vou tentar um sim. Eu vou tentar um sim dele. Adriano, aliás, eu quero manifestar a minha solidariedade a você e a família mais uma vez, né? Pelo que você vem passando, também todos os brasileiros e as famílias do mundo inteiro. A gente manifesta a alegria de poder estar nos conectando com pessoas fantásticas a partir das lives e estabelecendo essa conexão mesmo, a partir da comunicação e dos novos formatos de aprendizagem e estreitamento de laço entre as pessoas, digamos assim. De fato, eu concordo contigo, comunicar é trazer o que está dentro para fora. Na área empresarial, a gente pode até fazer uma associação junto com o pessoal do marketing, dizendo assim, isso é branding. Né? Então, você tem uma imagem, uma identidade e você coloca para o externo, né? Expõe o que está dentro de você. Então, isso também, a comunicação também tem essa utilidade. E é isso que o branding faz nas empresas, né? É pegar os valores, a essência e a identidade. Eu perguntei ao Adriano agora há pouco o que as empresas e os empreendedores precisam comunicar nesse tempo. E ele me disse, Consuelo, as empresas não podem deixar de comunicar a sua missão, a sua visão e os seus valores de alguma forma. E aí ele trouxe como exemplo o que está comunicando, por exemplo, a Unicorp, que é uma instituição no qual nós temos a honra de servir. Olha só que fantástico esse valor. Professor Hilton voltou aqui na voz. Professor, o senhor está convidado para fazer uma live aqui com a Consuelo, viu? Está intimado. Está convidado. Aliás, a comunicação calorosa é uma das características assim, dos profissionais do Unicorp, não só com os alunos, mas também com os professores. E isso, na minha opinião, faz toda a diferença. A gente que escolhe um fim de semana para se dedicar inteiramente ao ensino-aprendizagem. Nós, professores, nos dedicamos lá, a gente sabe que não é só o fim de semana, né? Tem todos os bastidores de preparo de aula, de técnica, mas a gente faz isso com muito amor, tá certo? Então, o que é que o Adriano compartilhou com a gente? Que é preciso comunicar missão, visão e valores. Se você não tem o seu, já produz isso aí. É preciso, mesmo que você seja pessoa física. Olha a Adriane pedindo live com o professor Hilton. Live com o professor Hilton. Vamos intimar ele, convidar mais não. Vamos intimar o professor Hilton. Vai bombar. Inclusive, viu, professora? Inclusive, deixa eu fazer uma comunicação aqui, já fazer um merchandising aqui bacana. Amanhã o professor Hilton vai estar lá na TV Master, tá? À 1h da tarde, dando uma entrevista muito legal lá, falando sobre educação empreendedora em tempos de crise. Olha, se você puder, assista, porque é fantástico. O professor Hilton, ele domina esse tema de tal forma que é uma coisa assim, é muito aprendizado. E é muito legal. E completa, inclusive, o que eu estou falando, porque na Unicorp, a senhora me desculpa, inclusive, até lhe interromper, professora Consuelo, só para completar aqui. Nesse momento, o que a gente está se propondo a fazer na instituição é justamente fazer todo o nosso marketing, toda a nossa comunicação focada no nosso valor principal, que é gerar oportunidade através da educação, né? E aí você abrange todas as pessoas, e independente de classe social. Quando você se dedica nesse momento, se comunicar por um aplicativo, por um Instagram, que hoje é muito democrático, atinge todas as classes sociais, todo mundo hoje tem um telefone, ou conhece alguém que tem e assiste, direto ou indiretamente, a pessoa
está aí, ela está aprendendo alguma coisa. E isso é de uma forma assim muito espontânea, muito de entrega mesmo. Por exemplo, a Unicorp me deu um espaço que é o Terra Super Live, que é o canal lá no YouTube, que a gente coloca todas as lives lá. Hoje nós temos, acho que praticamente chegando a 40 horas, tá? Inclusive a senhora está lá também, porque a senhora falou, não, estão entrevistando profissionais e tal, de alto gabarito. A senhora está lá também, né? Afinal, a senhora, o sarrafo é lá em cima. Então, olha só, a senhora está lá também. Quem não conhece o canal, vai lá e se inscreva. É Terra Super Live. Tranquilo, bate lá. Terra Super Live, vocês vão achar. Já tem mais de 40 horas. Então, isso é um acervo de muito conteúdo. Não é blá, 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 baboseira, não. É aulas que, como a senhora que participou conosco da live, a senhora nos deu uma aula, né, de Master Coach, olha, foi uma coisa incrível. Então, é muito legal. A comunicação é isso. A gente tem que usar a comunicação nesse momento para entregar, compartilhar com as pessoas, dividir, né? Como o professor Hilton sempre diz, se não for para a gente dividir, então que não nos dê. Porque o que a gente faz aqui é compartilhar, nos dar as mãos uns aos outros e compartilhar o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Né? Então é Verdade. É hora de dar as mãos, é hora de solidariedade e de entrega, né? E de entrega. Adorei saber que essas ações que vêm sendo promovidas pela Unicorp são, na verdade, mais um gesto de gratidão. É hora de entregar para quem tanto nos doa, né? Para quem tanto nos doa. Claro que a gente vai compartilhar nos stories depois quais são os canais do Adriano e vocês vão poder acessar, tá? Eu já passei essa dica logo no início da live. Mas por falar em dica, eu tenho algo para compartilhar com vocês em relação à comunicação empresarial. Nesses tempos de pandemia, as reuniões estão tomando um novo formato. Está sendo preciso utilizar recursos e tecnologias diferenciados. E tudo bem, todo mundo está aprendendo e testando juntos. Claro que algumas pessoas que têm visão de futuro e coragem para experimentar saíram na frente. Mas ainda dá tempo de você correr atrás e dominar, ou pelo menos experimentar, tecnologias que possam favorecer e facilitar a comunicação com um grupo de pessoas, pode ser da sua comunidade, de um bairro, de um esporte que você pratica ou do universo organizacional. E aí, pessoal, as comunicações, a comunicação nas reuniões, desculpa, ela requer cuidados. A comunicação, para ela ser primorosa, para que a gente diga assim que é uma boa comunicação, você precisa ter alguns cuidados. Nas reuniões organizacionais e empresariais não é diferente. E eu trouxe 3 dicas para deixar com vocês. Então anota aí, olha o Alixson voltando quando tiver reunião do time de vendas da Voita, uma grande distribuidora que atua aqui na Paraíba, atua no Sertão, que eu tive a honra de fazer algumas ações junto com a equipe de vendas, né? Alixson, mande meu abraço para toda a equipe de vendas da Voita. Mas, pessoal, eu trouxe 3 dicas, como eu estava falando para vocês, para reuniões produtivas. Primeiro, fujam da prolixidade. Palavra chata, né? Difícil, mas pega o lápis e papel. Nem vou dizer abre o bloco de notas, que é para não atrapalhar a nossa live, mas anota aí. Evite ser repetitivo. Construa uma pauta. É a segunda dica, tá? Então, construa uma pauta, um roteiro para a sua reunião. E respeite essa pauta. Peça respeito também aos participantes quando você for promover uma reunião. Uma reunião é um momento, é um evento direcionado a uma comunicação, onde você vai trabalhar um tema específico ou vários temas que interessem a um grupo. Por falar em grupo, anota a 3ª dica para uma reunião produtiva, mesmo quando ela é online, tá certo? Mesmo quando ela é online, você deve comunicar apenas o que interessa ao grupo. Então, em reuniões, geralmente as pessoas fazem críticas a um particular ou direcionam uma comunicação que é a uma única pessoa. Isso você faz em particular.
comunicações devem evitar, então, uma reunião, desculpa, deve evitar, então, a prolixidade, então você não deve ser repetitivo, seja objetivo. Respeite e honre o tempo das pessoas que estão participando da reunião. Respeite a pauta e o roteiro construído e respeite o senso de time, deixando a comunicação individual para um segundo momento. Essa é uma partilha que eu quis fazer com vocês. Claro que existem muitas dicas para reuniões produtivas, mas eu trouxe pelo menos 3, porque eu gosto quando Steve Jobs diz que grandes histórias são contadas em 3 atos, viu, Adriano? E essas são recomendações que eu deixo para vocês que estão promovendo reuniões online nesse momento, tá certo? A Alixson está dizendo aqui, mulher sábia, vocês que são muito generosos no olhar e nas palavras. Eu concordo com a Eu falei das reuniões online, mas eu queria saber do Adriano, ele que está aí ativamente atuando na comunicação de uma instituição de ensino, ou seja, envolve muitas pessoas, são muitos alunos, professores, os profissionais dos bastidores também, pessoal do financeiro, pessoal que garante a limpeza dos banheiros, por exemplo. Tem muita gente que trabalha nos bastidores de quem promove a educação, tá, gente? De quem promove a educação. E meu abraço e respeito a todos eles. E aí eu queria saber do Adriano o seguinte, eu falei das reuniões, mas de verdade, que tipo de dificuldade você vivenciou com a equipe? Dificuldade de comunicação nesse momento de pandemia. Você pode compartilhar com a gente, Adriana, alguma dificuldade que vocês vivenciaram e como vocês superaram, claro, né? Como é que vocês superaram? Porque faz pouco tempo que foi anunciada a pandemia e que houve a necessidade do isolamento social. Todo mundo sentiu dificuldade. Em relação à comunicação, como que aconteceu na prática com vocês? Então, na verdade, professora, eu chamo a Consuelo de professora, viu? Vocês aí não liguem, não. Porque a gente sempre se trata como professor. É engraçado, né? A gente tem essa... Mas olha só, vamos lá. Como aconteceu tudo, né, professora? A comunicação veio para mim de uma forma muito natural. Nós estávamos num momento no qual a gente tinha algumas dificuldades. E aí, quais são essas dificuldades? Deixa eu explicar para a senhora. Eu enxergo a comunicação de uma forma muito aberta, coletiva. Quando você está... Isso dentro de uma empresa, tá? Quando você está dentro de uma empresa, como a senhora disse, você tem ali uma pluralidade fantástica, né? Você tem professores de várias áreas, você tem coordenadores, você tem as pessoas que limpam a instituição, você tem as pessoas de vários departamentos. E o que foi legal é que é o seguinte, quando eu entrei, antes de mim, a gente tinha uma dificuldade de a pasta ser gerida de uma forma que a comunicação ela surgia e não havia sido antes feito uma espécie de uma pesquisa com as pessoas, principalmente com os nossos clientes, que são os nossos alunos, se aquilo realmente estava na direção correta, ou seja, se era dessa forma como a gente queria se comunicar, se era dessa maneira como a gente queria passar as informações. Quando eu assumi a pasta, eu encontrei essa dificuldade, aonde muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, poxa, eu tenho tanta ideia, mas eu prefiro nem falar porque eu sei que não vai ser adotada. Aí vinha uma outra pessoa, olha, eu tô com uma ideia X e tal, e aí o que aconteceu? Naquele primeiro momento, o que eu fiz foi simples, eu juntei as pessoas que tinham ideias, falei, olha, a partir de agora, eu quero saber todas as ideias que vocês têm. Tudo. Aí o pessoal falou, poxa, posso falar? Pode, fica à vontade. Porque às vezes o professor, ele não está vivendo o dia a dia na instituição, mas ele tem uma ideia bacana lá e quer trazer. E aí ele não era, ele às vezes não chegava, a informação não chegava. Aí a primeira coisa que a gente fez foi abrir esse canal para que as informações pudessem chegar até nós. E aí a gente criou, que eu falo muito, né, um departamento de comunicação compartilhado, onde não é o Adriano que está à frente. Não é o Adriano que está à frente. Somos uma equipe. Então, todo mundo contribui. Então, por exemplo, às vezes quando eu vou fazer um post, por exemplo, hoje é o dia do enfermeiro. Inclusive, dá um beijo nos enfermeiros, porque eles são verdadeiros heróis, né? Se tem algum enfermeiro aqui, ó, beijo no coração, são verdadeiros heróis. Então, o que aconteceu? A gente pegou, é o dia do enfermeiro. Aí eu fui atrás de uma profissional da nossa instituição,
que conhece um pouquinho, que tem assim, conhecimento da área de saúde, e aí fomos atrás dela, pedimos, olha, você conhece algum enfermeiro para falar do dia do enfermeiro? Tem uma informação legal? Aí ela, poxa, que legal, vou fazer isso, então vou trazer essa informação. E a gente montou um texto lá bem legal, contando sobre a primeira enfermeira, quem é a matriarca assim, da profissão. E teve a participação de professores, entende? Então a gente passou a fazer a comunicação muito integrada, né? Integrada com os nossos professores, com os nossos coordenadores, com os nossos, com as pessoas, com os colaboradores administrativos. Por exemplo, a pessoa, muitas vezes, eu vou falar isso, eu acho que eu vou ser um pouquinho até indelicado, talvez, com alguns comunicadores. As pessoas, às vezes, se revestem de uma falsa modéstia, dizendo, poxa, eu sou comunicador, eu sou comunicólogo, eu sou isso ou aquilo, e, na verdade, esquece de que, às vezes, aquela pessoa que está ali limpando o chão tem uma informação fantástica e ela pode te passar algo que você consiga atingir tantas pessoas, impactar tantas pessoas, e às vezes você só esquece de uma coisa, de perguntar, de ouvi-la. Aliás, Adriano, a administração moderna se desenvolveu, inclusive, a partir da oitiva do que a gente chama de chão de fábrica. Então, foi ouvindo, a gente diz assim, né? É quem coloca a mão na massa, que entende de verdade como se faz o pão. Então, quando os gestores passaram a dar voz e a perceber e estimular a participação de quem realmente está dentro do processo, executando as atividades, é que a gente se desenvolve. Porque eles são quem estão mais... o chão de fábrica, quem produz, quem coloca a mão na massa, é quem está mais de perto. É quem tem o relacionamento direto com o cliente, com o consumidor. Então, é fundamental, inclusive, as pessoas compreenderem que comunicar não é só emitir, mas é também a capacidade de perceber e interpretar até o que você vai valorizar nas mensagens que você vem vendo. A minha avó, ela sim, uma mulher muito sábia, dizia assim, olha, quando você olhar pela janela aí do prédio e achar que a casa do vizinho está muito suja, sabe o que você deve fazer? Limpe a sua vidraça. Às vezes é a maneira como você enxerga, interpreta e recebe a mensagem. Por isso que a gente tem que evitar algumas barreiras de comunicação. Eu deixei, inclusive, um quiz para vocês aqui no meu Instagram. Para uma comunicação ser limpa e de qualidade, requer que você elimine algumas barreiras. São barreiras semânticas relacionadas ao falar, à linguagem, à gramática, barreiras emocionais que estão muito presentes. Essas são as mais difíceis de se lidar, as barreiras emocionais, mas também barreiras geográficas e outras mais que a gente pode continuar se comunicando. Vou passar a palavra para o Adriano, porque infelizmente o tempo da gente está bem restrito agora. Eu interrompi ele rapidinho, a Severina está aqui. Severina aqui. Assim, foi minha aluna em diversos módulos da Fundação Bradesco. Obrigada pela presença de todos vocês. Deixa eu só passar para o Adriano fazer a conclusão dele, mas eu não podia deixar de falar sobre a limpeza da vidraça, viu? Porque isso sim é sabedoria e aprendizado para o dia a dia. Isso é comunicação, meus caros, para ser aplicada tanto na vida pessoal quanto profissional. Justo. Olha, eu quero mandar um beijo aqui, Severina. Obrigado, viu? As palavras dela tão generosas. Foi tão legal o dia que eu fui lá na Fundação Bradesco, lá, pessoal muito bacana. Espero retornar em breve, né? Se Deus assim nos permitir. E iremos lá com todo carinho, viu? Um beijo na sua família, Severina. Obrigado pelo carinho de sempre. Olha só, eu estava só para concluir aqui. A questão, então, quando eu digo assim, que a gente às vezes esquece de perguntar. E aí não é demérito, não, porque é uma pessoa que está lá numa função administrativa, muitas vezes ali executando a limpeza, ele tem muito mais importância, às vezes, do que a pessoa, de repente, que está num cargo elevadíssimo, né, e se reveste de uma falsa modéstia, como eu digo, e que, às vezes, produz até menos, né, entrega menos resultados. Então, eu aprendi com a minha família de que o respeito é independente da função. Para mim, hoje, está com o cargo, para mim, ele não reflete a essência das pessoas.
consequência. A gente, às vezes, está no cargo, mas o cargo não somos nós. A gente passa por ali. Então, a gente tem que deixar um legado bacana, construtivo. E nesse momento, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu sou comunicador? Sou. Eu conheço tudo? Jamais. Aprendo todos os dias. E a gente tem que aprender com as pessoas que estão do nosso lado. Então, eu chamei profissionais notáveis da nossa instituição que não eram ouvidos, que não estavam sendo ouvidos, que não estavam participando. E eu posso dizer que tudo isso que você está vendo hoje na Unicorp, essa comunicação que a gente tem feito muito agressiva, inclusive no Instagram, no Facebook, né? A gente está movimentando muito as redes. Tudo isso é um conjunto, não é o Adriano. O Adriano apenas está ajudando a reger a orquestra, mas tem outras pessoas por trás, né? A senhora também está participando. Logo mais eu vou pedir aí uma colaboração, uma contribuição para a senhora, para a gente postar. E isso que é legal. Isso que é legal, porque quando a gente... e aí eu vou falar de uma questão muito bacana, que as pessoas às vezes confundem muito, né? Confundem muito a questão da humildade, né? A humildade não é você se rebaixar, né? Você se colocar para trás, se fazer de menos. A humildade é você reconhecer o talento nas pessoas, reconhecer que a pessoa tem um talento, que ela tem uma capacidade, que ela é brilhante no que faz. E admirar, né? Eu acho que isso é humildade. Então, quando a gente consegue, por exemplo, entender que dentro da nossa instituição tem profissionais altamente capacitados para falar de vários assuntos, a comunicação fica fácil, muito fácil. Eu praticamente digo que eu não trabalho, eu me divirto, porque as coisas chegam a mim, eu vou lá, separo e vou colocando cada coisa no seu lugar, né? Cada pingo no seu i. Então, assim, é muito bacana, tem mudado muito. Eu gostaria, inclusive, professora, se a senhora me permitir, que eu sei que o tempo às vezes está passando e é curto. Tá bem curtinho, mas vamos lá, tá bem curtinho. Vamos usar ele racionalmente agora, bem racionado, mas dá tempo de uma mensagem final, Adriano. Manda ver o que é que você quer comunicar para essa turma que está acompanhando a gente aqui. Aliás, muito obrigada pela tua presença e parabéns pelo interesse de dedicar um tempo seu para se conectar a outras pessoas, para aprender, para se desenvolver e se preparar para um mundo melhor, né? Essa é a minha mensagem também para você. Mas manda ver, professor, o que é que você tem ainda aí que não pode deixar de compartilhar com o pessoal? Lá no começo a senhora falou que a comunicação ela se faz por várias formas, né? E não somente a fala, né? Como a gente está acostumado a fala. Eu queria deixar uma mensagem muito legal. Nesse momento que nós vivemos, tome muito cuidado com as informações falsas, né? Com a tal das fake news. Se propaga muito rápido, pesquise a fonte, né? Não fica aí reverberando coisas sem você consultar a fonte. Esse é o primeiro ponto, né? E isso a gente chama que é o ruído de comunicação, que é a comunicação que é a falha, que é aquela coisa que é o que deturpa a comunicação. Outra coisa, a comunicação não é só feita de fala, né? A gente também fala pelo corpo, né? O corpo fala, ó. Então, essa é uma dica de leitura que eu quero deixar para vocês, que a gente se comunica pelo nosso corpo, né? Olha que legal. Esse é um livro muito legal. Bacana, do Pierre e do Roland, Tomorrow, muito bacana, é um livro muito legal, a gente, é muito bom, você vai descobrir muitas coisas aqui e fazer leituras de expressão corporal, muito bacana mesmo, e a gente se comunica também, justamente, a nossa maior comunicação é que o nosso corpo fala, o tempo inteiro, de boca fechada a gente está se comunicando, né, através de gestos e tal. E para quem quer, né, ingressar na área de comunicação, eu acho que o grande barato para vocês conhecerem e enaltecerem um pouco essa questão do nosso país, a gente precisa trazer à baila, né, e valorizar os nossos profissionais, as pessoas que fizeram pelo nosso país. Esse é um cara, ó, que praticamente criou a TV no Brasil, né? A história do Assis Chateaubriand. Ele fez a TV Tupi, que foi a primeira televisão, né? Aqui, ó, o rei do Brasil, que é o cara que começou, né, com a comunicação, com a televisão no Brasil. Ele criou um império bacana e é uma pessoa assim que vale a pena a gente conhecer, um brasileiro, né? Uma pessoa, ele, ó,
Olha aqui, ó. Nordestino. Assis Chateaubriand, um cara nordestino que foi lá e fez acontecer. Eu tenho muito orgulho, porque embora eu seja de São Paulo, mas eu digo que eu sou adotado pela nossa Paraíba querida. Tenho 2 filhos paraibanos com muito orgulho. Minha esposa é paraibana. Então, é Show! isso, gente. Ó. Show! Adriano, muito obrigada. Verdadeiramente, você não podia deixar de compartilhar essas dicas de leitura. Então, você que está com lápis e papel na mão, você que nos acompanha, a gente está sempre pedindo, traz o caderninho de anotações, anota aí, então, as dicas de leitura do Adriano. Eu vou pedir para ele compartilhar nos stories também, para quem não teve a oportunidade de anotar. As recomendações de leitura me marcam, que eu compartilho também com o público do lado de cá, tá, Adriano? Eu deixo como recomendação a leitura rápida das reportagens da Você S.A. do mês Muito de bom. abril, que fala sobre como se comunicar melhor. Aliás, gente, comunicar-se melhor requer preparo e dedicação. Realizar um curso de final de semana pode ser uma excelente iniciativa, mas não é o suficiente. Você precisa treinar, praticar e fazer acontecer. Você pode iniciar com grupos pequenos, otimizando a sua comunicação e revisando. Se assista, se escute, né? Avalie, peça feedback de quem é verdadeiro com você. Peça opinião também de quem é expert no assunto. As pessoas gostam de compartilhar e querem te ajudar a progredir, sim. Então, comunicação é essencial, é uma competência fundamental. Seja você colaborador de uma empresa, profissional autônomo ou mesmo para a sua vida pessoal. Eu vou deixar meu rápido agradecimento, eu tenho 1 minutinho para encerrar essa live, para ela poder ficar salva para você durante 24 horas. A gente promoveu aqui uma conversa direcionada, à vontade, de coração aberto para vocês, mas procuramos também fazer algumas partilhas e recomendações nos quais nós acreditamos que sejam relevantes para a sua vida de alguma forma. Minha gratidão a Deus, acima de tudo, e em segundo lugar ao Adriano, e em terceiro, digamos assim, eu nem sei como priorizar a você que nos acompanhou, que me apoia em cada ação, que participa e que interage. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns por dedicar esse tempo ao aprendizado. Vou pedir a vocês que printem a tela. Printa a tela aí, gente. Printa a tela para Obrigado, mandar minha pra gente. Palavras rápidas finais, Adriano, consegue? Claro, claro, vamos. Temos, acho que ainda 5 minutos. Acho que ainda tem 5 minutinhos aí, se a senhora quiser. Então eu vou fazer um Não? desafio com você, que eu já estava com medo da gente não ter tempo de fazer o desafio. É o seguinte, eu vou falar uma palavra e você me responde em uma palavra muito rápido. O que é que vem na sua mente quando eu falo em pandemia? Vitória. Público. Vitória. Mensagem. Imprescindível. Oitiva. Amor. Internet das coisas. Oitiva essencial. Aprendizagem. Futuro. Foco. Foco. Olha o desafio, Adriano. Caminho. Caminho. Foco, caminho. O caminho é o foco, né? Marca pessoal. Primordial. Oportunidade. Agarre com as 2 mãos. Agarre com as 2 mãos. Um desafio. Desafio. Compartilhar. É um desafio. Compartilhar. É verdade. O que você achou da nossa live de hoje? Você que está do outro lado aí da telinha, ainda conosco, pode falar. Manda um direct pra gente. Eu vou precisar encerrar, que o Instagram já está me avisando aqui que eu tenho 20 segundos para dizer mais uma vez para você. Muito obrigada. Compartilha com a gente o que você aprendeu hoje
e os próximos assuntos que você quer aprender aqui. Foi um prazer enorme poder compartilhar e viver esse momento com vocês. Beijo! Tchau!